Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um bolo de cenoura, super fácil de fazer e que é uma delícia. Esse bolo de cenoura dá certo, funciona, você vai conseguir fazer, não tem medo de ficar batumado, de ficar baixo, de ficar pesado, ele fica fofo e gostoso. É uma ótima opção para lanche da tarde. Vamos começar? Aqui eu vou colocar no meu bolo da batedeira os ovos inteiros. São 4 ovos. Os ingredientes estão na descrição do vídeo, então você corre lá que você vai poder ver certinho os pesos e medidas de tudo que a gente montou aqui já. Esses ovos vão bater até eles criarem volume, certo? Eles vão bater até ficar um creme bem fofinho, só os ovos. Enquanto eles batem, eu vou fazer a segunda parte da receita, certo? Eu tenho aqui um liquidificador, eu vou colocar aqui dentro as cenouras e o óleo. Já mostro para vocês. Vou ligar a batedeira enquanto isso. Meu liquidificador. As minhas cenouras cruas, só picadas em cubos. Vou colocar o meu óleo. Fechou, vou bater. Vou bater isso aqui até virar um purê. Pronto, nosso purê tá pronto. Vou deixar ele aqui. Aqui, os ovos, eles emulsionaram, que pegou as gemas e as claras e juntaram num creme só, vocês vão ver. Ele fica super fofinho. Esse é o ponto e isso é muito importante, chegar nesse ponto. Ó, ele fica até firminho. Aqui eu só tenho ovos, só, gemas e claras. Agora eu vou pegar o açúcar da minha receita e colocar aos poucos para esse açúcar ir incorporando nessa emulsão aqui, tá? Esse passo é muito importante vocês seguirem, é o que vai deixar o teu bolo fofinho. A batedeira ela pode estar numa velocidade média alta e bater os ovos na velocidade mais alta para ele bater bem e crescer bem rápido, senão ele demora muito. Vou diminuir a velocidade. Vou deixar esse açúcar incorporar. Enquanto isso, vou abrir aqui. Vou tirando o excesso. Aqui. Quanto tempo eu deixo batendo esse açúcar? Até o nosso famoso ponto fita, ponto letra. Eu vou pegar aqui, quando eu ergo o meu globo, ele faz um desenhinho, ó, como tá fazendo aqui, e demora um tempinho para esse desenho incorporar. Ele já tá pronto, já chegou no ponto. Agora, eu não preciso mais da minha batedeira. O resto do processo eu vou fazer à mão, com o globo da minha batedeira. Então, eu vou colocar a batedeira ali do lado. E vou vir agora com o purê. O purê que eu fiz... Opa! Quase escorregou. Deixa eu tirar ele daqui, senão ele vai cair rápido dentro lá. Ó, o purê que eu fiz, ele virou um purê do óleo com a cenoura. Eu vou raspar e soltar ele aqui dentro. Raspou. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Com o próprio globo da batedeira, eu vou colocar aqui e fazer movimentos circulares, de baixo para cima, para incorporar esse purê. E não tirar a leveza dos ovos. Ó, vou vir aqui e vou fazendo o movimento. Vi que é rapidinho, incorporou super bem. O que
que eu vou fazer? Agora eu vou entrar com o meu fermento e a minha farinha de trigo. Vou dar uma limpadinha aqui. Fermento junto com a farinha de trigo. Coloco de uma vez só. Toda a farinha de uma vez só. Venho com o meu globo e movimento novamente. De baixo para cima. Por que não bater na batedeira? Se eu bater isso na batedeira, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver o glúten e o meu bolo vai ficar borrachudo. Que não é a ideia de um bolo de cenoura, né? Qualquer bolo. Tem que ser fofinho, tá? Vou movimentar o suficiente aqui, ó, que eu veja que pegou bem a parte de baixo, que misturou toda a farinha de trigo. Olha que massa linda, super leve. Ok. Aqui, ó, vou vir raspar bem a lateral, tá? Raspar bem o fundo, para garantir que pegou bem a parte do fundo. E nosso bolo de cenoura está pronta a massa. Agora, eu vou colocar ele na forma. A forma. Gente, essa forma era da minha mãe, acho que era da minha avó, é de família. Então, nunca mais eu encontrei forma que tenha alça assim. Então, eu trouxe ela até por causa disso, porque ela é uma forma diferente. Se alguém conhecer alguém que produz forma assim, coloca lá embaixo, lá, ó, no comentário, eu conheço. Porque vai ser muito interessante descobrir. Essa forma é muito antiga, isso aqui é um plástico que não queima no forno. Não sei que plástico é, não faço ideia. Mas é uma forma legal porque você consegue ter facilidade para retirar do forno. A forma minha já está untada e polvilhada. Sempre para bolo que você trabalha com forma de furo assim no meio, eu recomendo untar e polvilhar. Untar e polvilhar com o quê? Posso untar com óleo e polvilhar com farinha? Posso untar com margarina e polvilhar com farinha? Manteiga e polvilhar com farinha? Pode. Eu gosto bastante da margarina, eu acho que ela funciona bem. Ela desgruda bem e polvilho com farinha de trigo. Fica super ok. Tá? Então aqui eu vou dispor a minha massa na forma. Certo? Dá uma arrumadinha ali para ficar certinho. E a nossa massa de bolo está pronta. Sobre temperaturas e tempo, como que funciona? Aqui eu tenho um forno de convecção, como vocês já veem em vários vídeos. Ele tem um ventilador dentro, então ele dá uma potencializada no calor. Eu sempre asso ele numa temperatura um pouco mais baixa que eu assaria no forno a gás, certo? O tempo, às vezes, basicamente bate, quase a mesma coisa. Às vezes dá um pouquinho menos, às vezes dá mais. Ele varia em torno de 40, 45 até 50 minutos de forno, porque é um bolo que tem uma grande densidade, um grande volume de massa aqui, certo? Em casa, quando eu faço para os meus filhos, o que eu faço? Eu ligo ele a 180 graus, ele é um forno elétrico, mas o a gás dá a mesma coisa, 180, e eu vou assar ele em torno de 45 minutos, tá ok? Ele fica um bolo bem legal. Importante, gente, bolo muito tempo dentro do forno, ele vai ficar seco. Tá? Então tomem cuidado. Vou deixar mais um pouco. Viu que ele tem o teste lá no meu Instagram, tá lá, como que vocês veem se o bolo tá pronto. Então apertou, viu que ele voltou, o bolo tá pronto, não precisa manter ele no forno, tá? Porque senão ele vai acabar secando. E como que você descobre que seu bolo secou? Quando ele descola da parede. Se ele descolar, ele der aquela encolhidinha, ele assou demais. Então cuidado. Vou colocar no forno. Bom, pessoal, o meu bolo tá assado. Vou desenformar ele aqui, ele tá quentinho ainda. Vamos ver se ele descolou. Não, ainda tá muito quente. Então, lembra que eu falo pra vocês sobre quando desenformar? Ainda tá muito quente, eu acabei de tirar do forno. Então ele ainda, ó, tá terminando de dar aquela assadinha. Como eu dei uma chacoalhadinha, ele tá mega grudadão. Se eu for tentar desenformar ele agora, ele vai colar um pedaço e vai ficar colado na minha forma. Eu tenho que esperar ele terminar de pegar a temperatura ali ambiente, ele vai ficar morninho, que ainda aquilo que eu untei, a forma tá liso, que vai ajudar a descolar. Então vou esperar um pouquinho para desenformar. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa cobertura. Tenho panela e os ingredientes aqui já separadinhos, estão todos na descrição do vídeo. Vamos começar colocando o nosso açúcar. Açúcar. O achocolatado. Aqui,
o chocolate. Esse meu é em gotinhas, mas pode ser barra de chocolate, só pica menorzinho para facilitar o derretimento, tá? Aqui eu tenho margarina, não é manteiga, é margarina. Aqui eu tenho leite. Uma cobertura bem facinho de fazer, só colocar tudo na panela. Agora a gente vai ligar o fogo aqui. Trazer o fogão mais pertinho. Vou ligar. Vou misturando enquanto isso. Minha gordura aqui, a margarina, ela vai derreter, o chocolate vai derreter, o açúcar vai derreter. Aqui já derreteu um pouquinho o açúcar no leite. E o que vai acontecer? Ele vai começar a caramelizar o açúcar até chegar no ponto que eu vou mostrar pra vocês, que seria o ponto de colocar por cima do bolo. Ele fica uma casquinha bem macia e uma casquinha brilhosa assim por cima, é uma cobertura deliciosa. Agora ela vai ferver, tem que esperar um pouquinho. Na casa de vocês, aqui eu tô usando um fogão de indução. A potência dele tá aqui escrito 1600, certo? Em casa vocês podem usar fogo médio, porque daí você controla. Ah, quero acelerar um pouquinho, aumenta um pouco. Fogo muito baixo vai demorar mais tempo, só isso. O fogo médio dá bem legal. Ó, vou ver meu bolo aqui. Já tá deslizando. Ó, se vocês perceberem, ó, se eu chacoalhar ele desliza. Então, sinal que ele, acho que descolou total da forma. Enquanto ela tá fervendo aqui, já vou desenformar o bolo aqui. Tomara que não tenha grudado nada. Porque às vezes acontece, né? Vamos lá. É a hora da verdade. Ai, ai. E agora? Acho que colou um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Isso pode acontecer em casa também. Eu desenformei ele quente demais, então tomem cuidado. Mas aqui ainda, ó, bem esse centro. É bom que isso aconteceu, porque isso pode acontecer com vocês. Aqui é o lugar que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Vou baixar um pouco o fogo aqui por causa da fumaça, do vapor. Aqui a gente tem que sempre untar um pouquinho mais, tomar muito cuidado com isso, porque é o lugar onde ele mais tem chance de grudar. O bolo estava muito quente ainda. Aqui o meio, ó, aqui a lateral ele descolou bem. Por quê? Porque a lateral estava mais em contato com o ar. O meio ele teve mais dificuldade de resfriar. Então aqui a forma está mais quente aqui até do que aqui. Então tem um momento certo para desenformar. Como a gente vai colocar a calda, não vai aparecer. Mas prestem atenção quando forem fazer em casa. Vou deixar aqui. Esse fica pra gente degustar o bolo, pra ver se tá gostoso. Deixa ali no cantinho, ó. Essa cobertura você pode mexer ela, tá? Porque como ela tem o chocolate, para garantir que ele meio que derreta junto com o açúcar. Eu testo o ponto dela na lateral da panela. Como? Quando eu pingo ali e vejo que ela escorre e fica. Então, você vai aprender olhando, colocando aqui na lateral da panela para saber o ponto que ela tá certo. Ó, tá quase no ponto, mas ela escorre bastante ainda. Ela ainda fica muito transparente. Então tem que cozinhar um pouquinho mais. O que ela tá fazendo aqui? Ela tá reduzindo aquele leite e caramelizando o açúcar que tem aqui dentro, certo? Então tem que ter tempo e paciência. Vou baixar um pouquinho o fogo. Agora eu senti a necessidade de baixar porque meu fogo ficou muito intenso. Então vai lá, controla teu fogo. Vou movimentar aqui o meio. Não tem problema mexer essa cobertura. Opa, vou testar aqui. Ela tá quase no ponto. Se vocês prestarem atenção na minha panela, ela tá começando a segurar ali. Ela cai, ó. Quando eu movimento ela, eu consigo ver o fundo da minha panela. Aqui, ó, ela já vai estar no ponto, ó. Ela já chegou no ponto, ó. Estão vendo que ela escorre com densidade mais devagar? Ela já tá no ponto. Vou desligar o fogo. Vou tirar meu fogão aqui. Colocar minha panela no granito que tá gelado, isso ajuda ela a baixar um pouquinho a borbulha. É interessante esperar um pouquinho ela
parar um pouquinho de ferver. Isso ajuda a ficar mais bonito o bolo quando a gente vai soltando. Que a calda ela dá uma esfriadinha e ela não escorre tão rápido, ela fica um pouco mais espessa, fica bem gostoso. Ó, a calda ela parou de ferver aqui, ó, ela tá lisa agora. Eu vou vir soltando ela no bolo bem devagarinho, tá? Não dá pra deixar ela esfriar muito, mas também muito quente não é legal de colocar. É aquele ponto que ela parou de ferver e criou uma estabilidade. Então eu vou vir colocar ela aqui. Coloca bem devagarinho para ela ir escorrendo. E ela ficar um pouquinho em cima do bolo. Se colocar muito rápido, ela acaba indo muito para a lateral. Dela esfriar na própria panela, que vocês não tem como ver. Vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo em casa. Ela já vai cristalizando, gente. Essa cobertura é divina. Aqui ela já começou a cristalizar. Tá frio aqui no nosso estúdio hoje, então ela seca rapidinho. E o que fica na panela dá pra criançada raspar. Tenta não derrubar. E o nosso bolo de cenoura maravilhoso. Tá pronto com uma cobertura. Gente, é divino esse bolo, é divina essa cobertura. Eu sou suspeita, lá em casa é o preferido da galera. Muitos bolos são preferidos, né? Acho que existe uma lista. Vocês vão ver aqui, ó. Vou encostar aqui, ó. Se vocês verem, já, ó, não gruda mais tanto no dedo, só se eu apertar. E ó, ele faz uma casquinha, ó a casquinha se formando. É muito gostoso, porque ela fica essa casquinha fininha por cima e dentro ele vai ficando maciozinho. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita do bolo de cenoura com a cobertura com a casquinha, aquela cobertura tão desejada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu joinha aqui e coloca aqui nos comentários a receita que você quer ver no canal.